Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes do canal Raciocinar Matemática e nesse vídeo nós iremos resolver aqui uma questão relacionada à área de geometria analítica na parte do estudo referente ao cálculo da distância entre pontos, tá certo? Então vamos lá para o exercício, né? O enunciado traz o seguinte para a gente: calcule o perímetro do triângulo ABC, sendo A, B e C esses pontos aí dados. Perímetro, pessoal, é a soma das medidas dos lados, né? Então, vamos supor que o triângulo ABC, fazendo aqui um desenho para ilustrar a nossa situação, vamos supor que ele seja esse aqui. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dessa medida com essa medida com essa medida. É a soma das medidas dos lados aí do polígono, nesse caso de um triângulo, tá certo? E aí, para a gente saber a medida desse lado, o lado AB, nós precisamos calcular a distância entre os pontos A e B. Para saber a medida do lado aqui BC, nós precisamos calcular a distância entre os pontos B e C. E para descobrir a medida do lado AC, nós precisamos calcular a distância entre os pontos A e C. Beleza, e como é que nós calculamos a distância entre pontos, né? Vamos recordar aqui rapidinho. A distância entre dois pontos no plano é calculada através dessa expressão, que é uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras, né? Que consiste em quê? Raiz quadrada x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado, mais y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado, tá certo? Lembrando que essa ordem aqui com que você pega os valores de x ou de y não importa, já que está ao quadrado a expressão, tá certo? Beleza, então voltando para a nossa questão, a distância entre os pontos A e B, eu vou pegar aqui o ponto A e o ponto B, e vou fazer o quê? Raiz quadrada x de um ponto menos o x do outro. Então, 3 menos 1 ao quadrado, mais agora y de um ponto menos o y do outro. Então, 2 menos 0 ao quadrado. Beleza, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver, né? 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado, o resultado disso aqui é 4. 2 menos 0 é 2, 2 ao quadrado, 4 também. Então, a resposta final vai ficar raiz quadrada de 4 mais 4, que dá 8. Como não é exata, a gente pode parar a conta aqui, beleza? Então, nós já temos a medida aqui do lado AB. Agora, vamos para o lado BC. Então, vamos pegar aqui o ponto B e o ponto C. Calculando a distância entre eles, nós teremos a raiz quadrada, x de um ponto menos o x do outro. Então, vai ficar menos 2, menos 3, menos 2, menos 3 ao quadrado, mais agora y de um ponto menos o y do outro. Então, 5 menos 2 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? Menos 2 com menos 3 dá menos 5. E menos 5 ao quadrado dá 25. 3 menos 5 menos 2 dá 3. 3 ao quadrado, o resultado é 9. Então, sobrou aqui como resposta final, raiz quadrada de 25 mais 9, 34. Beleza, pessoal? E por último, vamos ver aqui a medida do lado AC, calculando a distância entre os pontos A e C. Então, vou pegar aqui o ponto A, vou pegar o ponto C, e vamos lá, né? X de um ponto menos o x do outro. Então, vai ficar menos 2 menos 1 ao quadrado, mais y de um ponto menos y do outro. Então, 5 menos 0 ao quadrado. Então, o resultado vai ser igual a menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado, o resultado é 9. 5 menos 0 é 5. Ao quadrado, o resultado é 25. Então, a resposta final ficou raiz quadrada de 9 mais 25, 34. Ótimo, então nós já temos as medidas aqui dos três lados do triângulo. Então, quanto será o perímetro? Que é a pergunta, né? O perímetro desse triângulo vai ser igual a raiz de 8 mais raiz de 34 mais raiz de 34. A soma das medidas dos lados, né? Se a gente quiser juntar esse raiz de 34 com esse, a resposta fica raiz de 8 mais 2 vezes o raiz de 34, já que ele aparece aqui 2 vezes. Beleza, pessoal? Então, essa medida aqui em unidades de comprimento.
Beleza, então é isso aí. Se esse vídeo foi útil para vocês, de alguma forma, eu peço que vocês compartilhem com seus colegas, se inscrevam aí no canal e nos ajudem a fortalecer essa iniciativa, tá certo? A gente vai estar sempre produzindo aqui material para compartilhar com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.